Já ouviu falar sobre o teto de gastos do Brasil? Sabe do que se trata? Tenho certeza que você já ouviu isso daí no jornal, pelo menos. O teto de gastos é uma medida econômica criada pelo governo para controlar as despesas do Estado. Depois da vinheta eu te conto por que foi e é uma medida tão importante para a nossa economia. Bem-vindos ao quadro Falando Dinheirês, esse quadro que é para você que não tem bulhufas quando começam a falar de economia no jornal. Seus problemas acabaram. O teto de gastos foi criado pelo governo federal em 2016 e tem vigência aí de 20 anos. Foi uma medida tomada para determinar quanto dinheiro pode ser investido nas contas públicas e funciona como uma ferramenta de disciplina fiscal. O teto de gastos foi estabelecido por uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, com a justificativa de que o ritmo de crescimento das dívidas públicas estava ficando insustentável, principalmente considerando que o Brasil costuma gastar mais do que arrecada. Parece com alguém que você conhece? Mais ou menos! Gasta mais do que arrecada? Então, na prática, o teto funciona como um congelamento de despesas. O governo não pode gastar mais do que esse limite a cada ano durante 20 anos. Essa medida foi criada para garantir que o Estado não gastasse mais. Por isso, congelaram o limite de gastos por 20 anos. Sendo assim, acaba em 2036. O único valor que aumenta é para cobrir a inflação em cima de cada despesa. E também é possível, sim, que alguns gastos passem do limite e, caso isso aconteça, é preciso abater e gastar menos com outras áreas. E que áreas são essas? Bom, o dinheiro do teto de gastos ele é usado no pagamento de salários de servidores públicos, beneficiários da Previdência, para investimento em infraestrutura, saúde e educação. E aí você deve estar se perguntando como esse teto foi calculado. Quando ele foi criado lá em 2016, ele teve como base o orçamento do governo em 2016. Tá conseguindo entender melhor como funciona esse teto de gastos? Então deixa o seu like no vídeo, já se inscreve no canal para saber desse e de outros assuntos financeiros que podem ajudar a sua vida e que vão esclarecer aí muitas coisas na sua rotina. Para quem ainda tá com dúvida, imagina que o teto de gastos funciona aí como um limitador que impede que o Estado aumente as suas dívidas. Essa medida é usada para estabilizar a economia a longo prazo. Por exemplo, Dinamarca, Holanda, Suécia já usaram soluções como essa, mas de maneira mais flexível no passado. Então, o teto de gastos do Brasil é considerado muito rígido e tem um porquê. Quando as contas do país estão sob controle, o clima é de estabilidade e fica mais fácil manter a taxa básica de juros, a famosa Selic. Se você não sabe o que é, para entender a importância dessa taxa, eu aconselho você a assistir esse vídeo que tá aqui na tela. A gente fala tudo direitinho sobre como funciona, por que é importante e tudo mais. Depois que acabar esse vídeo, vai lá. Agora, voltando aqui, o fato é que as taxas menores de juros estimulam a economia e facilitam o crédito para o cidadão. É aí que chega na sua parte. Meu povo, a economia do país impacta diretamente no seu bolso, viu? Sabe por quê? Quando o governo não se empenha em garantir a saúde financeira da economia, os gastos públicos podem recair sobre a população através de aumentos de impostos, por exemplo. Mas, como nem tudo são flores, é claro que o teto também tem os seus críticos. Alguns economistas criticam pelo fato de que alguns gastos aumentaram acima da inflação, como os benefícios previdenciários, por exemplo. Lembra que eu disse também que quando alguns gastos passam do limite, é preciso descontar de outros? Pois bem, quando essas áreas precisam de uma fatia cada vez maior de um orçamento que é limitado, falta dinheiro para despesas que não são consideradas obrigatórias, como programas sociais e investimentos. E aí o que acontece? Ao longo dos anos, essa lógica pode prejudicar cada vez mais a infraestrutura oferecida à população, como estradas, universidades, hospitais, políticas públicas, enfim. Por enquanto, o teto de gastos continua existindo como uma medida reguladora para os cofres públicos. Deu para entender legal o que é o teto de gastos e por que ele foi criado? Então, se você tá craque no dinheirês mesmo, já aproveita, me conta o que você acha dessa medida e se você acredita que é uma boa solução. Faz um teste, hein? Fala aí pra gente nos comentários. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor a economia do nosso país e saber também como que é importante para as nossas próprias finanças e como afeta o nosso bolso. Aqui no canal tem muito vídeo que te ajuda nessa missão de um jeito mais fácil. Então se inscreve, continua acompanhando a Dona Serasa por aqui e nas outras redes que estão aparecendo aí na tela, tá bom? Um beijo e até mais. Já ouviu? Olá! Nossa, vai ficar horrível. Sobre teto de gastos.